Vamos lá, pessoal, para mais um crime contra a administração da justiça. Esse crime é interessante, ele cai bastante em concurso e tem alguns pontos bem sutis, que é o crime de fazer justiça com as próprias mãos. Vamos entender, ó. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, e aqui o mais importante, ó, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Detenção de 15 dias a um mês, então a pena é ridícula, né? Ou multa além da pena correspondente à violência. Então é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Se não há um emprego de violência, somente se procede mediante queixa, lá no parágrafo único, ó. Então perceba, a regra, vou colocar aqui, ó, regra, ação penal privada. Teve violência, ação penal pública incondicionada. Esse parágrafo único cai muito em concurso para confundir os concurseiros, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo final, ó. Salvo quando a lei o permite. A lei permite fazer justiça pelas próprias mãos? Não exatamente, eu não diria fazer justiça, porque justiça pressupõe uma decisão judicial. Não é bem isso, mas em grosso modo seria basicamente legítima defesa, direito de cumprimento de dever legal, exercício regular de um direito. Então são hipóteses de exclusão da ilicitude que a justiça te permite. A justiça tolera que você acabe se defendendo de uma injusta agressão atual e iminente. Então vamos tirar os casos de excludente de ilicitude. Então vamos lá. Para você responder pelo exercício arbitrário das próprias razões, a sua pretensão precisa ser legítima. Leia-se uma pretensão, um desejo amparado pelo direito, entre aspas. Diego, isso é bom ou ruim? Isso é bom. Vou explicar o porquê. Esse crime é o crime que alguns criminosos desejam. Vou explicar melhor. Geralmente quem busca responder por esse crime é quem já está respondendo por um crime mais grave e tenta desclassificar para esse delito, que é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Vou explicar ainda melhor, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem, eu tenho um imóvel, tenho uma casa e aluguei para alguém, só está me pagando aluguel. Aí a pessoa para de me pagar, tá atrasando, porque quer. Eu sei que ela tem dinheiro, mas ela está me atrasando. Então vamos lá. Eu tenho uma pretensão. Qual é a minha pretensão? Ou cobrar o dinheiro dela, ou que ela saia da minha casa. Basicamente isso. A minha pretensão, o meu desejo é legítimo? É amparado pelo direito? É. Só que tem meios legais para alcançar essa pretensão. Eu posso, por exemplo, entrar com uma ação de cobrança, cumulada com uma ação de despejo. Pague o que deve e saia daí. Ponto. Então é o Estado que, por meio de uma decisão judicial, arranca aquela pessoa dali. É isso. Agora, o que eu faço? Eu não espero a decisão judicial. Eu vou agir e fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos. Eu estouro o cadeado, abro o portão e arranco aquela pessoa dali. Ponto. Tiro as coisas dela, jogo na rua. Então perceba que eu deveria responder por invasão de domicílio, mesmo sendo proprietário, né? Porque é um crime, já expliquei isso para vocês aqui na plataforma, é um crime que vai proteger o possuidor. Então eu poderia responder por invasão de domicílio, eu poderia responder por lesão corporal, eu poderia responder, por exemplo, por crime de dano ao patrimônio, porque eu começo a jogar as coisas da pessoa na rua, por vários crimes juntos. Só que ao invés de responder por vários crimes juntos, eu respondo só pelo exercício arbitrário das próprias razões, cumulado com as penas do crime violento contra a pessoa, só isso. Então eu afasto vários outros crimes, por quê? Porque a minha pretensão era legítima. Então o meu erro foi fazer justiça com as próprias mãos, e não exatamente o que eu fiz, porque o Estado já faria isso no futuro. Querem outro exemplo? Outro exemplo, vamos lá. Imagine que uma mulher está me devendo 10 mil reais. E isso caiu em concurso, tá? Uma mulher deveria, no exemplo, vamos usar o exemplo do concurso. O concurso falava que o sujeito emprestou 500 reais sabendo que a mulher era caloteira. Não interessa, isso não vai afastar a legitimidade da pretensão. Então emprestei, é uma pegadinha de concurso, na verdade. Emprestei 500 reais pra caloteira. Passou 2 anos, a mulher não me paga. Até que eu encontro ela onde? No shopping, gastando dinheiro. Eu fico puto da vida, cato a bolsa dela à força, abro, tem 2 mil reais lá. Olha que pegadinha. O sujeito se limita a pegar os 500. Ele não pegou os 2 mil, pegou os 500 reais, devolve a bolsa e vai embora. Veja, a pretensão de cobrar os 500 reais, legítima, mas ele deveria ter entrado com uma ação de cobrança. Ele arrancou com as próprias mãos. Ao invés de ele responder por crime de roubo, ele usou de violência. A questão até fala que a fivela cortou o braço dela, lesão leve e tal. Já para a ação penal ser pública e incondicionada, nos termos do parágrafo único, a contrário ao senso, né? Ainda somar com as penas de lesão corporal. Mas para esse sujeito, responder por esse crime é bom. Porque se ele não responder por esse crime, ele cai num crime mais grave, que é o crime de roubo, pena muito maior, muito maior. Percebam que se ele tivesse pego 501 reais, sobre esse R$1 cairia o crime de roubo junto com o exercício arbitrário
das próprias razões. Então você perceba que o sujeito tem que ficar dentro da pretensão legítima para cair só no crime de fazer justiça com as próprias mãos. Olha que interessante. Exemplo bom, hein? Se aumentar o valor acima do que a mulher deve, cai também no crime de roubo. Então veja, um crime bem menor é um crime subsidiário, é um crime reserva. Então é importante você saber se a pretensão é ou não é legítima. Vou dar um outro exemplo errado, que eu lembro que o meu professor da faculdade falou isso. É o que acontece quando alguém vai para uma outra área se aventurar. Ele era professor de penal e foi se aventurar no direito trabalhista. Ele foi falar que se um aviãozinho, um vaporzinho, um fogueteiro, essa galera que trabalha para o tráfico, se ela entrasse com uma ação trabalhista contra o traficante, ganharia, porque entraria com hora extra e tudo mais, o traficante seria obrigado a pagar. Que viagem é essa? Não existe isso. Porque a relação jurídica, como objeto é ilícito, drogas, a relação jurídica simplesmente não existe. Não há relação jurídica. Então não há o que se falar em pretensão legítima. Ah, mas o sujeito meteu o pé na porta do traficante e cobrou o que era de direito. Por isso, se responder, vai responder por exercício arbitrário das próprias razões. Errado. A pretensão não é legítima. Já eu comprei 1 quilo de cocaína. Quando eu cheguei em casa, abri, era talco. Minha pretensão é legítima? Claro que não. É droga, um objeto da relação jurídica é ilícito. Se você acha que a pretensão é lícita, vai no PROCON, chama lá o russomano. Ah, vou no PROCON, eu comprei cocaína, veio talco. Não dá, né? Então, sua pretensão, basta se perguntar, o meu desejo, a minha pretensão é amparada pelo direito? Se a resposta for sim, é legítima. Se for não, é ilegítima. Não há o que se falar em exercício arbitrário das próprias razões, beleza? Era isso que eu tinha para tratar com vocês, crime relativamente simples. Tem questão sobre esse delito na plataforma, façam, porque é um delito que vira e mexe aparece em concurso público. Grande abraço, bom estudo a todos e até o próximo delito. Até lá!